Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você está ouvindo este nosso episódio, esse nosso grande episódio de hoje, aqui do nosso podcast da Quatro Folhas, O Poder do Trevo. Você conhece a Quatro Folhas? Nossa marca de vitaminas. Entra lá no site www.vivaquatrofolhas.com.br, conheça nossas vitaminas. Vai lá no YouTube, aliás, estamos no YouTube, se você está nos ouvindo aqui pelo Spotify, por que você não abre o YouTube, meu querido amigo, minha querida amiga, para olhar os nossos rostinhos aqui, nesta manhã de quarta-feira, neste dia nublado e frio aqui de São Paulo, esta cidade maravilhosa. Estamos aqui hoje com o Valdinei, nosso querido Valdinei, onde nós vamos falar de um tema que eu gosto muito. Eu acho que 1 hora para este podcast vai ficar pequeno, hein, Manu? Mas tudo bem. Se faltar, é melhor sobrar do que faltar, né, Valdinei? Então vamos começar sem mais delongas. Vagnão, solta a vinheta. Valdinei, como vai você hoje? Tudo bem? Tudo bem, João. Tudo em paz, tudo tranquilo. Pronto para essa conversa sobre o Mindfulness. Mindfulness de alta performance, Valdinei. A gente escolheu esse tema porque é um tema que tem a ver com a mensagem que a gente vem passando aqui, né, Valdinei? A gente tem esse propósito com o nosso podcast, que é o único podcast de marcas de vitamina que cuida da sua saúde mental. Você pode procurar aí, vai lá no nosso concorrente, vai procurar, você não vai achar, velho, que aqui a gente se preocupa com corpo e mente. Então, a nossa mensagem, ela tem que fazer um sentido, né? Ela tem que ser unitária, ela tem que estar integrada. A gente fala sobre o poder do agora, a gente fala sobre espiritualidade verde, a gente fala sobre diversos temas ligados à saúde mental. E hoje a gente vai falar sobre um outro tema que coroa, que vem aqui para coroar todos esses nossos temas que a gente vem falando, que é o Mindfulness de alta performance. E você me pergunta então, meu querido ouvinte, João, por que Mindfulness de alta performance e não só Mindfulness? Porque, na minha opinião, só Mindfulness fica uma coisa muito ligada para aquela galera zen, né? Aquela galera, né, que a gente rotula já, o pessoal da religião, o líder espiritual, o guru. Não, galera. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Por que a gente não faz isso? Vamos trazer isso para as nossas profissões, vamos trazer isso para a nossa vida. Como que nós fazemos para performar melhor, para ter uma vida de propósito mais feliz? Pois bem, é o nosso tema de hoje, Mindfulness de alta performance. Valdinei, eu fiz a abertura do tema aqui e eu gostaria de passar a palavra para você, para que você discorresse um pouco e ajudasse o nosso ouvinte a entender esse tema e, posteriormente, a colocar em prática, né? Como que isso pode ser posto em prática também. Você pontuou, João, acho que a gente vem numa sequência de temas, né? E esse tema está muito interligado aos temas que nós já tratamos nos outros episódios, né? Mas agora um pouco mais definido e contextualizado com a performance, né, com os desafios que a gente tem no dia a dia de conseguir incorporar essas práticas para que elas ajudem numa vida de equilíbrio, numa vida de bem-estar, numa vida que seja realmente satisfatória, né, e não só uma vida de desempenho frenético, né, ou uma vida também de travamento, de frustração, sem conseguir avançar e caminhar em nenhuma direção. Então, essa contextualização do Mindfulness aplicado ao desempenho, aplicado à performance, à melhoria, faz todo sentido dentro daquilo que a gente já vinha desenvolvendo aqui, né? Acho que a conversa vai ser boa. Com certeza. Valdinei, acho que eu gostaria de começar explorando esse assunto com você, esse nosso bate-papo aqui, um bate-papo informal, que a gente tenta trazer essa informação de valor agregado para as pessoas, né? O nosso propósito é o de difundir uma mensagem que faça sentido e que gere valor
para a pessoa que está ouvindo, para a pessoa que está nos vendo aqui. Então, mindfulness, né? Mindfulness é um conceito que, primeiramente, quem me passou isso, né? Quem me passou, assim, eu tive contato com esse tema com o alemão, né? O Eckhart Tolle. Ele até veio para o Brasil, quando ele veio para o Brasil eu fui lá ver a palestra dele, ele é ótimo, gosto muito dele. Naquele livro dele, O Poder do Agora. Mas existem outras, né? Na verdade, quem cunhou esse tema, né? Esse conceito, foi outra pessoa. E eu queria que você dissesse aqui pra gente, Valdinei, como que surgiu esse tema inicialmente e como que a gente conceitua, primeiramente, o mindfulness, para depois a gente passar para o aprimoramento, né? Para a versão 2.0, que é o mindfulness de alta performance. Primeira coisa é que a gente pergunta, mind o quê? Mind o quê, né? Mindfulness. Mindfulness. A palavra é em inglês, hein? Não sei quem que você já conhece. Mindfulness, né? M-I-N-D-F-U-L-N-E-S-S. Mindfulness. Se traduzido, tem o sentido de consciência plena, também é traduzido como atenção plena, e por ter uma composição com duas palavras em português e por conta da globalização, se prefere usar em inglês, né? E virou um termo técnico. Mas a origem do mindfulness é a seguinte, né? O médico Jon Kabat-Zinn, ele implantou isso nos anos 80, final dos anos 80, nos Estados Unidos, num hospital. Ele implantou um tratamento de redução de estresse baseado no que ele chamou do mindfulness, que exatamente é uma espécie de desvestimento, né? Você tira a roupagem religiosa do budismo ou de qualquer outra prática de meditação e aplica a técnica da meditação para a redução do estresse. Então, o que ele fez, né? Aqueles pacientes que tinham dores crônicas, que passavam pelos diversos departamentos do hospital e sem uma solução continuavam com aquelas dores, apesar de toda a medicação e com o estresse, né, que acompanhava essas dores, ele pediu que fossem encaminhados para ele e começou a fazer então uma experiência, estabeleceu um protocolo muitos pacientes, né, tiveram, se não desaparecimento, pelo menos uma administração e uma condição de vida melhor, aprendendo a lidar com a dor, né? Então ele criou esse protocolo de 8 semanas, que tem várias técnicas, não é? Desde o escaneamento corporal e o resultado que isso produzia na melhora dessas pessoas, né? E aí isso se espalhou para o mundo todo, tem várias universidades, hospitais trabalhando com esse protocolo e indo para a área do esporte, da educação, da vida profissional, né? Levando essa técnica da atenção plena, não é? Da consciência plena e vendo a melhora do resultado na saúde, no caso na administração de uma dor crônica, ou da própria performance, né? De fazer algo com excelência, de fazer algo melhor a partir dessa técnica que foi estabelecida, né? Então, são mais de 30 anos, né, já de desenvolvimento e com resultados bem satisfatórios. O que eu percebo é que, assim, se a gente for analisar, né, eu nem quero entrar muito nesse mérito, porque senão aí a gente vai voltar muito no tempo, né, mas o conceito, ele é o mesmo, né? O rótulo muda, né? Então, assim, a gente... Aquela frase, né? A gente muda para ficar igual, né? Então, assim, muitas vezes a gente passa uma noção de o mindfulness, ou mindfulness de alta performance. Assim, na história você vai encontrar pensadores, vai encontrar filósofos, pessoas que já trataram sobre isso, sob outras roupagens, né? Sob outros desígnios, né? Não usou necessariamente essa palavra, né? Então a palavra mindfulness, que é a atenção plena, né? Que é o foco no que você está fazendo agora, é um conceito que a gente vem explorando, né, como você mesmo falou, Valdinei, já nos últimos 30 anos, mas que, evidentemente, diversas outras culturas já praticavam isso, né? Então, não só na cultura ocidental, mas até, né, e sobretudo, talvez sobretudo na cultura oriental, onde eles têm isso bem arraigado dentro da forma, né, da existência, da cultura
deles, né? Agora, o mindfulness é um conceito, então você aí, meu ouvinte, que está ouvindo a gente aqui, né? Tá vendo a gente no YouTube? Guarda esse conceito, mindfulness, guarda. A gente quer passar para vocês esse conceito. Mindfulness é isso, é uma configuração da mente onde você tem um foco no agora, é uma atenção plena. João, o que é mindfulness? Atenção plena. Já teve num estado de atenção plena? Como é que você é na sua vida, meu querido ouvinte? Você é o cara que está de corpo presente e mente fugindo, né? Então é aquele cara que tá aqui, mas a cabeça tá em outro lugar, meu. Então assim, eu tô no trabalho, mas a minha cabeça tá em casa, e quando eu tô em casa, a minha cabeça tá no trabalho. Aí tem uma descorrelação que não vai te ajudar muito no mindfulness, né? Você não vai conseguir ter atenção plena dessa maneira. Atenção plena é aonde eu estou agora e o que eu estou fazendo, né? É isso, é essa questão de foco, é essa questão de concentração. Tá? Isso é mindfulness. E tem uma coisa que eu acho engraçado, né? Que assim, como que a gente desenvolve isso, né? Porque tudo bem, atenção plena, só que daí, o que acontece? A pessoa tem o celular, a pessoa tem aquela questão do multitask, né? Então a pessoa tá, e hoje em dia isso é terrível, né? Que a pessoa tem o celular, ela tem que cuidar do filho, ela tem que trabalhar, então ela tá toda hora ali trabalhando o ego dela, né? O ego é a vozinha que fica dentro de você, querido ouvinte, falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Beleza, então tá. Você tá lá no multitask. Como então, que você tá me ouvindo aqui, que você vai conseguir pôr isso em prática? Né? Porque você fala assim, tudo bem, João, legal. Eu não quero que você pegue esse conceito e jogue ele na sua cabeça dentro da sua biblioteca de conceitos. Ah, bom, mindfulness é isso, legal. Sou mais culto agora. Não. O objetivo é exercer isso. É a gente conseguir pôr isso em prática. Então, Valdinei, a gente falou agora, né, sobre o surgimento disso dentro dessa nossa época mais moderna e tudo mais, mas como que a gente coloca isso em prática? Acho que uma questão importante, João, para a gente observar também é o contexto do surgimento do mindfulness, porque isso passa a ter espaço, né, e procura pelas pessoas, que é o seguinte, né, há um coreano radicado na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. Segundo o alemão Chul Han. O alemão Byung, ele escreveu em 2010 um livro que é bastante conhecido hoje, chamado Sociedade do Cansaço. Por que lembrar esse autor? Porque o risco que você corre, né, que eu corro, que todos nós corremos, o ouvinte corre, é você tornar o mindfulness mais uma tarefa que eu tenho que fazer. Então, daquela lista de tarefas, daquela lista de demandas, você agrega mais uma e muitas vezes você se sente culpado ou fracassado porque você não conseguiu fazer aquela prática, não é, que supostamente iria resolver, né, os outros dilemas da sua vida. Né? O Byung, ele trabalha, né, nesse livro Sociedade do Cansaço, que nós vivemos hoje o que ele chama de infartos psíquicos. A demanda é tal, isso que você falou da multitarefa, quer dizer, nós recebemos informações de todos os lados, demandas de todos os lados e introjetamos que nós sempre temos que fazer melhor, fazer mais e constantemente, não é, fazer alguma coisa, que isso leva à falência, né? Leva ao infarto psíquico, que ele chama. Ele fala que a sociedade viveu uma fase de ameaça viral que foi vencida com as vacinas, né? De certa forma nós tivemos uma revisitação disso com a epidemia da Covid, né? Mas nós vivemos hoje uma ameaça neuronal. As demandas para os nossos neurônios são tantas que eles infartam. A gente entra nesse estado de travamento, né, de cansaço permanente. E aí a gente precisa lembrar que para você usar bem o mindfulness envolve o autoconhecimento e você conhecer os tipos de cansaço que você tem. Porque às vezes a gente fala, eu estou cansado. Né? Você está cansado, mas você tem que saber que tipo de cansaço. Você tem um cansaço que é físico, né? Por exemplo,
da prática do esporte. Você vai para a academia, malha, levanta peso, transpira, você tem um cansaço físico ou de um trabalho braçal extenuante. Você tem um cansaço que é um cansaço mental, né? Você fica o dia todo analisando uma planilha, participando de uma reunião, tendo uma interação. No final do dia você está exausto mentalmente, né? Ou de tomar decisões. Existe um cansaço espiritual que não tem necessariamente a ver com a religião, mas pode ser da falta de sentido, de propósito, do sentimento de desamparo, de não pertencimento. Esse é um tipo de, e pesado, né? de Porque cansaço gera também. uma agonia interna. Um sofrimento, né, na pessoa. pessoa. Não sabe o que ela faz ali na vida. Sem propósito. Sem ter onde se apegar, Isso. Esse cansaço espiritual. Você tem um cansaço criativo também, né? Quando você é demandado a criar, chega uma hora que você começa a se repetir, né? E assim, você não tem energia mais para esse tipo de demanda. Então, o cansaço, né, ele tem várias faces, né? E quando ele fala dessa sociedade do cansaço, ele está sempre contextualizando que nós somos demandados o tempo todo, e ter consciência disso, né, ajuda a equilibrar a performance. E aí entra o lado do descanso, né? E o mindfulness, ele é importante pelo seguinte: quando você faz uma tarefa e você se entrega naquela tarefa de tal forma, essa tarefa, embora ela consuma energia, ela tem um poder de renovação. Ela tem um poder de recarregar as suas baterias, né, de tal modo que você se sente satisfeito naquilo que você está fazendo. E quando você passa para uma outra tarefa, você está alerta, você está bem para outra tarefa. Eu vejo isso assim, Valdinei, essa questão, né, do mindfulness, da prática do mindfulness, né? Como que a gente faz para colocar isso? Como que a gente faz, ouvinte? Vamos lá, você ouvinte que está aí me vendo no YouTube, você que está só me ouvindo no Spotify, não está me vendo, mas você que está no YouTube, você está me olhando agora. Olhe para os meus olhos. Essa mensagem é para você. Você já sabe o que é mindfulness. Sim. Agora você vai aprender a colocar em prática agora, nesse exato momento. Sabe como? Fique sem pensar em nada. Ah, João. Sim. Sabe o que é o mais complicado? O mais complicado é quando é simples. Porque eu falo isso, às vezes, para minha equipe, para o pessoal. Eu falo para eles assim, sabe qual é o segredo? O segredo é que não tem segredo. Porque a gente busca incessantemente o segredo. E o homem gosta daquelas coisas que ele não consegue entender. Aquelas coisas que são complicadas, essas são as que chamam a atenção. Agora, quando é simples, a pessoa fala assim, né? Isso é simples. Isso aí não tem valor. Pois é. Só que não, tem sim. Então, querido ouvinte, querido telespectador do YouTube que está me vendo aqui agora, eu falo para você já sabe que é mindfulness, não vamos entrar nesse tema novamente aqui agora. Vamos falar de como que a gente pratica ele. Você quer saber como? Fique sem pensar em nada. E veja como isso é simples e à la fois, como se fala em francês, e ao mesmo tempo difícil. Porque quando você fica sem pensar em nada, dá 10 segundos, 15 segundos, 20 no máximo, o seu cérebro vem ali. Precisamos ir embora agora, né? Aí você fala, não, pera, agora eu não estou pensando em nada. Sim, mas a gente precisa ir lá no supermercado, lembra? Não, mas calma, agora eu não posso. Não, mas, cara, aqui é importante isso aí. Eu falo, não, mas isso a gente pode fazer depois. Não, mas isso tem que fazer agora. Não, mas aqui depois... E aí você já entrou naquele estado de pensamento compulsivo. E aí você, sabe o que vai acontecer com você? Você pensa assim, não, eu não consigo parar de pensar. Pois é, querido amigo. Aí você vai perceber que o instrumento se apossou do proprietário. O que quer dizer isso? A sua mente tomou conta de você. Ela era para ser o seu instrumento, mas você está sendo o instrumento dela, porque você não tem controle sobre ela.
Então, qual que é o grande segredo? Qual que é a grande sacada? É você conseguir ficar lapsos de tempo sem pensar. É isso, é isso. Praticar o mindfulness é isso. É você conseguir calar as vozes internas que tem dentro da sua cabeça. É isso, Valdinei? Eu costumo usar, vou propor para o ouvinte um exercício, aí você que está vendo o João me vendo aqui, ou quem sabe só ouvindo, né? Também pode fazer o exercício se você está só ouvindo, né? Propor o seguinte para você, pode fazer você também. Vamos lá. Põe a sua mão no seu pescoço, na sua jugular aqui. Eita, não é para se estrangular, tá bom. Mas só sentindo, né? Então, o exercício do mindfulness é simples, né? Quando você toca, sinta a sua pulsação. Se você tiver sem pulsação... Aí não é um bom sinal. Não, eu estou sentindo. Sentindo a pulsação. Eu estou falando, por exemplo, eu sinto a vibração das cordas vocais, né? À medida que eu falo. Mas você está sentindo a sua pulsação, presta atenção na temperatura, né? Tá calor, tem uma certa... Tá um pouco pegajoso, grudando, suando, ou não, liso, né? Se você tem barba, fez a barba ou não fez, se você sente. Então, fica observando essas sensações, não é? Se você está apertando mais, menos, só por alguns instantes, observando. Quando a gente fala em mindfulness, agora pode soltar, provavelmente você, por alguns instantes, percebeu o calor, né, a temperatura da pele, a sensação da própria pele, a pulsação. O mindfulness é exatamente essa atenção. Só que o que você estava dizendo, João, a gente tem muitas demandas e o cérebro ele funciona no modo foco e no modo padrão, que é esse modo que nós fomos preparados para ficar escaneando o ambiente, né? E aí esse escanear o ambiente vai para o passado, vai para o futuro, vai para o território, né, para o espaço que você está. E a gente, por não treinar, tem cada vez menos capacidade de manter o foco, né? É como se o cérebro funcionasse como um músculo, né? Se você não treina o foco, vai diminuindo a sua capacidade, vai se atrofiando e você mantém o foco cada vez menos. Só que como a gente vive num contexto que você tem muitas demandas externas que ficam disputando o seu foco o tempo todo, nós acabamos ficando condicionados ou treinados para não manter o foco, né, para perder o foco. Então, o que o mindfulness, enquanto prática, ele vai fazer? Ele vai ajudar a desenvolver a sua capacidade por meio do exercício, como se fosse um músculo, né? Você vai levantar peso nas primeiras semanas, mais difícil. À medida que você vai treinando, o músculo vai se acostumando, né? Você não só faz o exercício, mas consegue aumentar a carga com o passar do tempo. Com o exercício, você começa com quantidades pequenas de tempo mantendo o foco e vai aumentando. Agora a diferença é o seguinte, né? É que com o treinamento fica mais fácil, né? Você consegue fazer isso de forma mais satisfatória. E retomando o tema nosso, né? O desempenho, a alta performance, se você tem um grande desafio do trabalho, por exemplo, eu tenho que revisar determinados números, mas eu estou revisando esses números, eu consigo ficar 40 segundos e depois eu fico o restante 1 minuto, 2 minutos com atenção, depois volto. Quer dizer, a chance de ter um erro, de não conseguir terminar esse trabalho de modo satisfatório é muito grande. Então, ao praticar, não é, habitualmente, né, ter o hábito de fazer o exercício do mindfulness, você transporta isso para as outras tarefas. E aquelas tarefas do dia a dia que você ficava dispersando o tempo todo, você consegue concentração nessas tarefas. Esse é o benefício, né, que a gente tem ao praticar o mindfulness. Essa questão da meditação, por exemplo, né, e do foco e do exercício, de você praticar isso e ficar melhor cada vez mais, é aquela questão assim, né? A pessoa pega e ela ouviu aqui o nosso podcast, já está empolgada, está animada, né? Viu o Valdinei, uma referência espiritual, viu a mim aqui falando tal, e falou, poxa, meu, bacana, eu me inspirei agora, e agora quer saber, eu vou colocar a prática diária de meditação. Vou meditar
todo dia, 30 minutos de manhã. Vou acordar às 7 horas, nunca acordou 7 horas, mas agora ele vai acordar às 7 horas e vai meditar meia hora todos os dias. Querido ouvinte, querido telespectador, não faça isso, vai dar errado. Ah, João, mas como assim? Pois é que assim, meia hora é muito tempo, né? O que a gente quer evitar aqui? A gente quer evitar aqui a pseudomeditação, né? O que é a pseudomeditação? O cara senta, fala assim, agora eu estou meditando. Ele fecha os olhos, senta ali na posição de lótus, né? Coloca uma musiquinha para ambientalizar ali o momento, fecha os olhos e ali ele começa a pensar no dia, começa a pensar nos projetos, começa a pensar nos planos, coloca o reloginho ali, deu 30 minutos, pronto, terminou, vai fazer as coisas. Isso não é meditação, caro ouvinte. Isso é nada. Isso eu não sei o que é. Pode ser, inclusive, uma perda de tempo. A gente costuma dizer, pior do que não meditar é você pensar que está meditando. Então, porque é isso, né? Você acha que você está meditando, e aí qual que é o grande problema? Com o tempo, você vai pensar o quê? Ah, esse troço de meditação para mim não funciona porcaria nenhuma, vou parar, e aí você desacredita nisso, e aí você vai ver o YouTube, vai ver o cara que medita, que é o indiano lá, que, tá lá nos picos de não sei aonde e tal, e isso vai reforçar ainda mais a sua cabeça de achar que isso é só para um tipo de pessoa e não para você, o que não é verdade. Então, você quer praticar meditação? Você quer praticar o mindfulness? A gente conversou aqui, falou que mindfulness é você não pensar em nada. Então, faz o seguinte, olha como eu faço. Porque eu também tenho dificuldade de fazer isso, tá? Vocês acham que só vocês têm a mente que fica falando, pô, a minha mente fica toda hora ali, vambora, Johnny, vamos. Eu, opa, calma, Bela, calma, vamos devagar aí, vamos devagar. Como que eu faço? No meu dia, divido cada momento, depois do banho, eu tomo um banho, eu desligo a água, eu fico 1 minuto e meio ali, concentrado na água caindo do meu corpo, eu me concentro naquele momento. Antes de comer, depois de comer, pequenos momentos, pequenas pílulas do dia em que você fica 1 minuto, 2 minutos sem pensar. Faça isso e veja brotar no seu coração os resultados do mindfulness. João, eu acho que para facilitar, né, para o ouvinte e complementar, por exemplo, você vai lavar a louça. Você lava a louça? Eu lavo louça. Louça. Você vai lavar a louça, eu também lavo. Lavo. Qual que é a proposta, não é, da técnica? Preste atenção no que você está fazendo. Não é lavar a louça pensando no que você vai fazer 1 hora depois ou lavar a louça maldizendo que você não queria fazer aquilo, né? Vai abrir a torneira? O que é esse gesto de abrir a torneira? Isso. A água que está caindo, ou você vai usar a máquina, o barulho quando você põe cada prato, como você fecha, o momento do sabão, qual é a textura, né, dele, qual é água. Quer dizer, a ideia da atenção plena é você estar naquilo que você está fazendo no momento, né? E à medida que você se exercita, você se pega muitas vezes, a maioria das pessoas, né, aproveita o tempo no trânsito para ouvir o rádio, colocar alguma coisa, esse podcast, o YouTube. Esse podcast está liberado, tá? Chega um momento que você, por exemplo, você pode preferir desligar o rádio, desligar o celular, para você apreciar o caminho, né, enquanto você está dirigindo. Quer dizer, você vai prestar atenção no céu, no movimento das nuvens, você vai prestar atenção nas pessoas que estão andando pelas calçadas e presta atenção no trânsito também, no semáforo também. O carro que está na frente. Mas é você estar naquilo que você está fazendo, porque qual é o sofrimento nosso? A gente geralmente está numa tarefa, por exemplo, estamos aqui no podcast, né, conversando, mas pensando o que eu vou fazer em seguida, almoçar, tenho tal coisa para fazer à tarde. A gente nunca está no que a gente está fazendo, né? E esse é o nosso sofrimento, né? E o mindfulness, ou o poder do agora, a proposta é exatamente essa: você tem que estar presente no presente, nisso que você está fazendo. E como que você faz isso? E aí entra o papel
capacidade sensorial, né? Um dos recursos que a gente tem são as sensações, quer dizer, a sensação da água, do vento, do visual. Eu falei dos tipos de cansaço aquela hora, mas eu não falei de um deles, que é o cansaço sensorial, né? Com o excesso de telas, né, principalmente nesse período da pandemia, com Zoom, né, com muita chamada, com muita reunião virtual, a gente vive uma exaustão das telas, né, e das demandas sensoriais, né, e isso gera um embotamento, né, uma perda da capacidade de apreciação das cores, da temperatura, das texturas, dos sabores, né, esse embotamento é resultado de um tipo de cansaço, né. Então, esse estar presente no agora, que o Mindfulness proporciona, ele restaura essa capacidade de você usufruir não só dos momentos especiais. Eu preciso fazer aquela escalada, eu vou ter aquela visão. Né? E quando você estiver lá, você vai estar pensando em outra coisa. Você chega lá, você já está pensando... Você já está pensando no post que você vai fazer. E o negócio é o caminho, né? É a jornada, né? Que você está fazendo e cada momento é especial, né? Cada momento tem a sua beleza, o seu significado. Eu acho que essa questão de você estar presente no que você está fazendo no momento é a grande chave do Mindfulness, né? Manu, por exemplo. Manu, você está presente aqui? Vagnão? Yes. Ó, peguei agora eles pararam. Estava no celular, pararam na hora. Opa, pera, não, estamos aqui. E essa mensagem que o Valdinei falou é uma preciosidade, querido ouvinte. Preste e dê valor ao processo. Preste e dê valor à caminhada, mais do que ao resultado e mais do que ao destino final. Porque, no final das contas, o destino final de todos nós é o mesmo. E o que mais conta é a jornada que nós temos até lá. Dê valor a isso e tenha uma vida plena e uma vida feliz. Valdinei, Mindfulness foi uma abertura que a gente fez para conseguir passar para os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores. É uma antessala, né? Porque, na verdade, o título do nosso capítulo aqui, o título do nosso episódio aqui é Mindfulness para a alta performance. Mindfulness para a alta performance. Por quê? Porque tem que ter um propósito, né? Se eu estou falando para você do que é Mindfulness e como praticar isso, você... Tudo bem, ficou curioso, né? Mas você ficou curioso por algum motivo, né? Ou seja, tem que ter algum propósito isso tudo, né? Não pode ser só por não pensar ou só... Não, qual que é o propósito? Qual que é o objetivo aqui? E o objetivo aqui é muito claro. O objetivo do Mindfulness... E aí, assim, esse é um conceito que eu cunhei. Ai, João, tá se achando agora. Não tô me achando. Pode procurar Mindfulness para alta performance, você não vai encontrar. Esse é um conceito nosso aqui, da 4 folhas. A gente está desenvolvendo ele e passando para você aqui de primeira mão. Qual que é a pegada do Mindfulness para alta performance? É você agregar isso para o seu dia a dia profissional, para o seu dia a dia como pessoa, em como você consegue trazer isso para ter uma maior performance, para que você tenha uma satisfação pessoal maior. Porque só o Mindfulness, por si só, ele vai te acalmar, ele vai te trazer os benefícios que você já conhece. Mas na nossa vida aqui, a não ser que você seja um monge, né? Pô, nessa vida aqui você fala assim, tudo bem, João, mas eu tenho que trabalhar, cara. Eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso correr atrás, cara. Pois é, o Mindfulness para alta performance é para você, então. É para você que mora aqui em São Paulo, ou mora num centro urbano, ou não mora num centro urbano, mora no interior, mas, cara, você tá fazendo corre, você tá buscando, tá querendo ir atrás, você quer uma maior performance. Você quer ter um maior resultado e você quer ter uma satisfação interna maior. Você quer ter uma sensação de plenitude e de que você atingiu um propósito na sua vida. Pois bem, é o Mindfulness para alta performance. Esse é o nosso assunto. Então, para você ter um Mindfulness para alta performance, primeiro você precisava saber o que era Mindfulness. Agora você já sabe. Segundo ponto, como fazer isso, como pôr isso em prática. Também já falamos sobre isso. Né? Se você avançou esse vídeo ou avançou esse podcast, volta porque tem que ouvir.
E aí agora a gente vai falar sobre o Mindfulness para alta performance. O Mindfulness para alta performance é isso, meu amigo. O Mindfulness para alta performance, ele é uma configuração da sua mente. Ele é um mindset. Ele envolve várias coisas, porque ele é o equilíbrio do corpo e da mente. E através desse equilíbrio, através dessa combinação desses dois elementos, com um propósito, você desenvolve uma maior auto-performance e, consequentemente, atinge uma satisfação pessoal maior, uma sensação de plenitude maior. E aí, para a gente falar sobre isso, Valdinei, eu queria trazer aqui aquele autor que tem aquele nomezinho complicado. Sopa de letrinhas, né? Que é um croata. É um croata radicado nos Estados Unidos, que chama-se Mihai Csikszentmihalyi. Aí você fala assim, não é complicado? Vai ver como se escreve. Mihai Csikszentmihalyi. Né? Hoje é o dia dos nomes complicados. O nome é complicado. Né? Tem o coreano, como é que é o alemão? Byung. O alemão que chama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Da Alemanha. E tem o nosso croata americano, o Mihai. Valdinei, você já teve contato com o Mihai antes da gente poder falar com as pessoas? Sim, o conceito de flow, né, que é esse conceito de imersão na tarefa que você está fazendo, né, e como isso é fundamental para a noção de felicidade, né, de bem-estar por meio daquilo que você realiza. Né, um conceito bem interessante. Mas vamos falar da alta performance, né, quais são aí as conexões que a gente pode fazer entre o mindfulness ou o flow, né, para alta performance. O Mihai, na verdade, fazendo aqui um breve introito, olha que palavra bonita, introito, uma introdução, ele fez um estudo, né, na época ali do pós-guerra, né, porque ele estava curioso, o Mihai estava curioso. Ele falava assim, poxa, mas quanta miséria que a gente tem nesse mundo e ainda assim tem pessoas que performam bem, tem pessoas que conseguem realizar as suas tarefas, as suas atividades com alta performance, né, com excelência. Como que ele ficou curioso? Como que essas pessoas conseguem fazer isso nesse cenário? E aí ele foi atrás, fez uma pesquisa lá com mais de 8.000 pessoas. Ele chegou a algumas conclusões muito interessantes, né? Ele concluiu que algumas pessoas conseguem se desenvolver independente do cenário externo. Então, independente daquilo que está acontecendo ao redor dela, né? No caso, era um cenário de pós-guerra, pós-segunda guerra, né? Aquele cirurgião, aquele arquiteto, aquele engenheiro, aquelas pessoas, elas desenvolviam ainda assim com excelência as suas atividades. E como que ela fazia isso? E aí ele chegou nesse conceito muito interessante que é o flow, o estado de flow. E o que é o estado de flow? É um estado de fluidez, é um estado mental de fluxo, de sincronia, onde a pessoa ela tem uma alta concentração e ela faz foco exclusivamente naquilo em que ela está fazendo. E todas as circunstâncias externas ficam irrelevantes para ela naquele momento. É aquele cirurgião que está presente. Olha a conexão com o mindfulness, ouvinte. Olha como a gente está conectando os temas. Né? Presta atenção. Olha como a gente está falando as coisas que estão se conectando agora. O cara está focado, ele está ali. É onde a obra e o Criador se fundem numa só coisa. Isso é estado de flow. E aí foi o conceito que ele desenvolveu. Você provavelmente já entrou nisso. Você, nós seres humanos normais, comuns, mortais, réis mortais, você provavelmente já esteve numa situação, ouvinte, em que você falou, caramba, nossa senhora, eu tô muito ninja. Eu tenho uma consciência plena do que eu tô fazendo aqui agora e as coisas fluem aqui comigo até que por instinto, naturalidade. E você vai fazendo e vai desenrolando aquela atividade e, você nem tá pensando, você perde a noção do tempo. E quando você olha para a obra, você se orgulha. Você fala assim, nossa, que bela obra. Você já passou por isso, né? Só que qual que é o problema? O problema é que isso vem de maneira espontânea, né?
E aí o Mihai vem e traça esse conceito e traz 6 etapas para procedimentalizar isso de uma maneira que você possa observar e conseguir chegar nesse estado de flow de maneira consciente, de maneira voluntária. Valdinei, você já esteve nesse estado de flow? Você que é uma pessoa que costuma falar para o público, costuma passar uma mensagem. Quando que você se sente nisso? Como que você se sente e como que é para você essa experiência, que eu tenho certeza que você já passou, antes da gente falar dessas etapas. A experiência é essa experiência da entrega, né? Eu acho que você usou bem a expressão o criador e a obra, né? Essa fusão, né? Então, se você toma, por exemplo, uma palestra, um discurso, né? Você tem um momento que, embora você esteja consciente do auditório, dos ouvintes, existe uma interação, mas a mensagem e você se confundem no sentido que você entrega e se entrega na mensagem que você está passando para as pessoas, né? Esse é o estado do flow, né? Quando você tem essa imersão naquilo que você está fazendo, né? E o Mihai, ele propõe, né? E eu acho que assim, no caso, o flow, ele é uma etapa, né, dentro do mindfulness de alta performance. Eu proporia, dentro dessa cadeia do Mihai, um elemento anterior. Porque o Mihai fala o seguinte, ele fala, são 6 etapas. Anota aí, ouvinte, anota aí. Vamos pegar um papel, uma canetinha, vamos pegar o celular e vamos anotar quais são as etapas que o Mihai disse que seriam aquelas que formam o estado de flow. A primeira delas é o foco. Então você cria um foco sobre aquela atividade que você está realizando e você olha e aquela atividade é o que importa e todas as circunstâncias externas agora já não fazem mais sentido e não importam para você naquele momento. A segunda etapa é a clareza, que é quando você, através de um momento de foco, você tem a clareza, o olhar panorâmico do cenário e do que precisa ser realizado. E nesse momento você entra na terceira etapa, que é o êxtase, que é aquela alegria, aquela sensação interna de que você já conseguiu. Você sabe perfeitamente o que tem que ser feito e você não sente internamente mais nenhuma angústia e nem ansiedade. A quarta etapa é a habilidade, que é quando você sente dentro de você, depois de você estar focado, com clareza e aquele êxtase, que as suas habilidades são suficientes para conseguir realizar aquela atividade. A quinta etapa é o desafio, que é o desafio para o qual você está propondo uma solução, né? Qual que é a questão que precisa ser selecionada? Qual que é a atividade que precisa ser desenvolvida? Esse é o desafio. E por fim, a serenidade. Porque a serenidade ela vem para simplesmente finalizar essas etapas de foco, clareza, êxtase, habilidade, desafio. A serenidade ela é a cereja do bolo no sentido de que você sabe como fazer aquilo e você não precisa ter nenhum estresse para realizar aquela atividade, porque ela vai vir de uma maneira natural. E quando você completa esse ciclo, você entra em estado de flow. Esses são os elementos que o Mihai ele estruturou no livro dele, né? Flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. Né? Eu diria que falta um. Não é que falta um, mas que tem um elemento que ele é merecedor de estar destacado dos demais e ele vem antes do foco. Porque ele é como você faz para obter o foco. Se você vai atrás, se você corre, é aquela história. Se você quer que uma borboleta pare no seu ombro, você não tem que correr atrás dela, você tem que ficar parado, ela vai vir parar no seu ombro. Então, como que você faz foco numa atividade? Como que você encontra aquela atividade? Através do estado de mindfulness, através desse estado de vácuo de pensamentos. Esse vácuo de pensamentos, esse absoluto não pensar, ele vai te trazer qual é o elemento a ser pensado. E quando você chega nele, aí você faz foco. Por favor, vamos complicar um pouco? Por favor, um pouco mais. Por favor. Deixa eu eu estou em estado de mind, eu estou em estado de flow aqui agora. Pro meu lado aqui, que é o lado também da sociologia, que eu acho que uma coisa que o ouvinte pode pensar, né, se você toma, por exemplo, o trabalho do artista,
né? O músico, o pintor, quem trabalha com artesanato, né? Trabalhando num vaso e tal. Você tem essas etapas todas, né? Ali resulta numa obra satisfatória, na serenidade, né? Coisas desse tipo. Mas a realidade da maioria dos seres humanos, né? É que a gente trabalha com outras pessoas, né? E essa alta performance, ela passa pela relação com o outro, né? Então, o que você faz quando o outro bagunça o seu flow, né? Quando ele entra nesse processo, onde é que ele entra? Né? Turvando o seu flow. Eu estou levantando isso porque anos atrás eu escrevi um livro chamado Como Amar Pessoas Difíceis, né? Mas tem outros nessa linha, Como Lidar com Pessoas Difíceis, né? E aí a gente volta no Mindfulness e todos os temas que a gente tem trabalhado, que eu acho que uma coisa que contribui, seja para o flow, né, que está no mindset, é justamente a alta performance vem quando você tem autoconhecimento, né, uma autorregulação das suas emoções, né, sendo menos reativo, desenvolve capacidade de cooperação com as outras pessoas, né, não só de competição, mas de cooperação, e desenvolve também assertividade, né, porque muitas vezes o mundo do trabalho tem a sua combatividade, você precisa ser assertivo, né? Então eu só queria lembrar esse outro lado, né, porque o artista e sua obra, fantástico, né? Mas na maioria das vezes, né, a nossa metáfora, por exemplo, é a do futebol, já que está chegando a Copa do Mundo, né? E a famosa história do Garrincha, quando o técnico combina tudo, ele fala assim, tudo bem, o senhor já combinou com o russo time, né? Então, boa parte das pessoas acaba se perdendo, né, na atividade, se frustrando, porque tudo bem, eu fiz a minha parte, né, segui as etapas, mas aí vem aquele cidadão querido amigo, né, e entrou e atravessou e não colaborou, não fez a parte dele, né? Só tem em mente que o mindfulness ele vai contribuir para você também melhorar os seus os relacionamentos, né, com os seus colaboradores, com as pessoas que estão e até com os seus competidores, né? Porque a competição também é uma realidade, né? Eu só queria fazer esse adendo. Não, eu acho que foi um adendo bom. Você mergulhou, né? Eu estava em flow ali, totalmente. Vamos voltar para a sociedade, né? Não, eu acho que assim, Valdinei, isso é uma coisa que você levantou, que é muito importante, né? Que é a parte mais difícil, é você lidar com pessoas, né? Pode ser um tema para outro podcast. Como lidar com certeza, como lidar com pessoas difíceis, né? Porque é necessário, né? É necessário isso, não tem como, né? Aí a gente vai entrar em outros temas, né? Porque, claro, você não tem controle sobre o que está externo, você só tem controle sobre aquilo que é interno seu, né? Então, como que você vai lidar com alguma coisa que acontece com você é problema seu, né? Isso aí a gente vai entrar para a base estoicista, né? O obstáculo no caminho se torna o caminho, né? Marco Aurélio, Meditações. A gente vai conseguir enxergar isso em outras vertentes, né? Que, claro, também vão se conectar, né? Porque, na verdade, tudo se conecta. No final das contas, todos somos um, né? É claro, a gente pega o tema e destaca ele com um propósito, né? Então, qual é o propósito disso tudo que a gente está conversando aqui? É você obter uma sensação de plenitude, obter mais alta performance e ser mais feliz naquilo que você faz, no seu dia a dia, entende? Aí existem essas outras pedras no caminho, que são coisas que fazem parte, né? É normal você lidar com pessoas, você tá fazendo sua coisa, vem o cara e trau. Beleza, aí calma, vamos lá. A gente vai fazer uma pauta depois sobre estoicismo também, Valdinei, se você me permitir. Eu não sou nenhum grande pensador, mas eu dou os meus tiros, eu sou autodidata. E eu aprendo isso para o meu próprio bem. Então acho que a gente poder passar isso para as pessoas também seria interessante. Bom, é isso, né? A gente tem essa parte do Mindfulness de alta performance que serve para isso. É essa configuração, esse mindset que você traça na sua cabeça, né? Que através desses lapsos, né, de pensamento, que você vai traçando ele, que você vai pondo no seu dia a dia, ele vai te
oxigenando a mente, vai oxigenando o seu espírito de maneira a você conseguir obter mais foco e entrar num estado de flow e desenvolver as suas atividades de maneira natural, de maneira quase que instintiva, e dessa forma, com uma maior auto-performance, com uma performance mais alta, né? E com um índice de satisfação e felicidade maior. Isso é o que eu faço, é aquilo que eu proponho dentro da minha vida, e não é porque é simples que é fácil, porque são coisas distintas. Aquilo que é simples não necessariamente é fácil, né? O oposto de simples é complexo e não fácil, né? Pode ser simples e difícil, né? Que é o caso. Às vezes é difícil, mas é simples. Basta você ter persistência. Valdinei, estamos entrando aqui no nosso momento final do nosso podcast. Calma. A gente vai ter mais outros episódios mais pra frente. Mas esse episódio aqui a gente tá encaminhando ele pro final. Eu vou passar aqui a palavra pro Valdinei, pra gente poder ver aqui. Valdinei, você tem alguma palavra que você queira falar, tocar no coração do nosso ouvinte? Dentro do que a gente tratou, eu só acrescentaria, para finalizar, não é? O contraponto da alta performance, que é justamente o descanso. A gente não trabalhou isso, né? Mas o descanso, na tradição judaica, não é? O Shabá, o sábado, né? Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Essa ideia de que nós precisamos de pausas, né? E essas pausas, para que elas cumpram a sua função, elas precisam ficar livres da ideia da produtividade, do resultado, da performance, né? Ou seja, o que você faz é não fazer nada, né? Ao não fazer nada, isso contribui para que você faça com excelência aquilo que é a sua atividade, né? Então, essa noção de desaceleração, de pausa, ela é fundamental para você performar bem, né? Se você está na praia, está no sítio, está no seu momento, acabou o seu expediente, você não consegue desligar, né? Aí volto no nosso alemão coreano, né? O Byung. Você vai ter um infarto psíquico, neurológico, psíquico. Um infarto psíquico, quer dizer, uma hora vai travar, né? O sistema não vai funcionar. Então, a importância da pausa, a importância do descanso como contraponto, né? Se Deus, que é Deus, fez o mundo e descansou, né? Quanto Quem mais somos você, nós, né, que amigo? vamos ficar o tempo todo performando, né? E tendo resultados. Então, a minha palavra final é essa, né? Busque o melhor, não é? Faça com excelência, se aperfeiçoe, não é fácil, mas tenha pausas também, né? As pausas são fundamentais. E esteja presente no momento presente. Então, se você está trabalhando, que tal estar no seu trabalho? Se você está de férias ou se você está no seu final de semana descansando, que tal estar no seu final de semana, nas suas férias, descansando? Ah, João, isso que você está falando é muito óbvio. Não. Basta você observar a si próprio e aos outros. O cara está no trabalho pensando no final de semana e ele está no final de semana pensando no trabalho. Não faça isso, não é legal. Bom, queridos ouvintes, falamos hoje sobre mindfulness de alta performance, falamos e desenvolvemos e discorremos sobre mindfulness, o conceito sobre esta palavrinha anglofônica tão poderosa e como colocá-la em prática. E passamos para o tema mindfulness para a alta performance, que é como que a gente faz essa adaptação desse conceito para o nosso dia a dia, para que nós consigamos, na prática, obter resultados melhores naquilo que nós fazemos e ter uma plenitude e um senso de propósito e de felicidade cada vez maior. Esperamos que tenhamos contribuído com essa mensagem para vocês. Nos vemos na semana que vem, onde abordaremos outros temas ligados à saúde mental. E desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço e um beijo no seu coração.